Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade santa de Jerusalém. Por isso recordamos com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa. Acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora também da sua cruz, mereçamos um dia tomar parte na sua ressurreição. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, santificai com a vossa bênção estes ramos para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Inde à povoação aí em frente, e ao entrardes nela encontrareis um jumentinho preso que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, disseram-lhes os donos: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no então a Jesus e, estendendo as suas capas sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse sobre ele. Enquanto Jesus avançava, o povo estendia as suas capas no caminho. E quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E diziam: Bendito que vem como Rei em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus, do meio da multidão, disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, gritarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, imitemos a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém. Convido cada um a retirar um raminho, ou os raminhos que entenderem, a regressarmos até ao nosso lugar e caminharmos em paz então ao nosso lugar para darmos continuidade à celebração da Eucaristia. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele da sua paixão para chegarmos a tomar parte da glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Vamos então escutar as leituras. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus deu-me a graça de falar com o discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem tomei um passo. Apresentei as costas àquele que me batia e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado.
Tornei-me um rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salva, se é meu amigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonastes? Hei de falar o vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Cristo obedeceu até à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem a sublevar o nome do nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias rei. Pilatos perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotinam o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhes muitas perguntas, mas ele nada respondeu.
Os príncipes, os sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram unidos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença, como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que me o mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo, depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar o preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo, e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas: Cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá a seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados que gozavam dele, aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se a justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
Era já quase meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Palavra da salvação. Onde o povo alegre com a sua chegada coloca os ramos para que o jumento que ele monta possa passar por cima. Há uma parte da cidade que está em festa, porque encontrou o Messias, o Salvador. Uma outra parte maquina a morte do próprio Jesus. Nós dizemos na nossa sabedoria popular: não conseguimos agradar a todos, nem Nosso Senhor agradou a todos. E este domingo de Ramos recorda exatamente isso. Pelo bem que fez, pelas palavras que disse, pela pregação, pelo anúncio do Pai, pelo anúncio do Reino dos Céus, pela abertura das portas da salvação a toda a humanidade. Mesmo assim havia quem queria dar a morte a Jesus. Então fazer o bem é um convite que o Senhor nos faz para nos aproximarmos e assimilarmos àquilo que é o próprio Deus. É mais do que uma mera imitação. É permitir que a semente de Deus que existe em cada um de nós possa verdadeiramente dar fruto. Ao invés, colocamos-nos na perspectiva daqueles que não suportam a palavra do Senhor. E às vezes a palavra do Senhor é dura para nós. O ser duro é sempre um bocadinho relativo ao subjetivo, porque depende da nossa conversão individual. Para uns, quando o Nosso Senhor diz, Pedro, por exemplo, não te digo para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para alguns, esta palavra é muito dura, porque têm dificuldade em perdoar. Para outros, levam as coisas na vida de uma forma mais passageira, não ligam tanto às coisas, já está perdoada a partida, é assim. Esta vida são 2 dias, esse já vai na conta. Quando o Senhor convida a viver uma vida da partilha com aqueles que estão à nossa volta, para uns é fácil. Desde cedo viveram na partilha, muitas vezes casas com muitos irmãos, muita gente. Para outros, se calhar, uma dificuldade, porque a luta da vida foi tão grande para que se conseguir ter alguma coisa que até nos dias de hoje ainda vivem amarrados a esta dimensão material. Então, a palavra do Senhor é a mesma para todos, mas pode ser encarada de maneira diferente consoante o estado da nossa conversão pessoal. No tempo, se recuarmos ao tempo que conta a história do Evangelho de hoje, foi exatamente a mesma coisa. A quem esperava o Messias e conseguia ver nas palavras das atitudes de Jesus o próprio Deus que os visitava, vivia alegre, a reconhecer que era um tempo de graça. Pelo contrário, aqueles com maiores dificuldades na sua caminhada de conversão, e onde a palavra que o Senhor dizia batia de frente, desejavam a morte de Jesus porque aquela palavra era tão forte para eles que os incomodava. Que neste domingo de Ramos saibamos visitar a nossa vida e a nossa história e não permitir que as palavras que nos possam incomodar nos deixem feridas de tal modo que aquilo que passamos a desejar a outro também seja um mal, a morte. Mas encontrar em cada diálogo, em cada conversa, em cada relação interpessoal, aqueles que estão à nossa volta, uma oportunidade de Deus se manifestar. Posso dizer de outra maneira,
sejamos convidados a ver no rosto de cada irmão o rosto de Cristo. É uma dificuldade ou uma graça? A gente se vê mais mal dispostos, é mais difícil de ver ao Senhor no rosto dos outros. A gente quer dizer que é o quarto, e às vezes até quer fazer justiça com as nossas mãos. Se estamos em graça, conseguimos ter uma outra dinâmica de vida com aqueles que estão à nossa volta, reconhecendo que são limitados tal como nós, pecadores tal como nós, imperfeitos tal como nós. E então vivemos uma vida numa tentativa não só de dar testemunho daquilo que Jesus nos convida a viver, que só por si já é extraordinário, mas de amar este outro Cristo que o Senhor foi colocando na minha própria vida, seja o marido, a esposa, os filhos, os pais, seja quem for. Pode ser um colega de trabalho, nunca temos dificuldade em lidar. Então fica este convite em pleno domingo de Ramos, que tal como Jesus entrou em Jerusalém e o povo fez festa, que o nosso coração hoje também esteja em festa. O Senhor entrega-se por cada um de nós, anuncia a palavra para a conversão de cada um de nós. Convida-nos a um testemunho de vida para que aqueles que estejam à nossa volta possam encontrar a alegria e a realização pessoal neste Deus que se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, aquele que pode dar mais do que aquilo que nós vamos encontrando na nossa realidade terrena. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós neste momento vamos proceder à unção dos joelhos, todos aqueles que estejam doentes ou que desejam receber a santa unção, eu pedir que façamos uma fila, que venham até cá à frente e apresentem as vossas mãos para receberem então a santa unção.
nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor, sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, céu e terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, bendito o reino do Senhor, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes tempos perante a Deus o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aos seus discípulos dizer: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Celebrando agora, Senhor, no memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir destes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Armando, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Celebramos de um modo particular por alma de José Borges da Silva, a pedido de Vítor Silva, por alma de Francisco Mendes Tosta e seus familiares falecidos, a pedido de Hortência Tosta e Lúcio Tosta, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitimos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, vamos dizer como o Senhor nos ensina: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos
Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso, creis e verdade, creis que tem uma palavra